Combatendo as informações falsas na revisão da vida toda. Esse caso extremamente importante para aposentados e pensionistas. Na apresentação de hoje, eu quero repercutir com vocês uma matéria publicada pelo portal Gazeta da Semana, em que traz um artigo do advogado João Badari, da ABL Advogados, meu amigo João Badari, juntamente com os seus sócios, o Murilo Ait e o Thiago Luquim e toda a sua equipe, em que desmente as informações em que o governo e alguns veículos de comunicação têm propagado a respeito da revisão da vida toda. Somente para relembrarmos, lá em 2022, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da revisão da vida toda, se você procurar em meus vídeos, vocês irão comprovar essa informação. Eu disse, o INSS está usando estratégias para não pagar a revisão da vida toda. Isto porque nós temos a questão da decadência, nós temos a questão do falecimento de pessoas. Eu até dei um exemplo absurdo, mais ou menos nesse sentido. Quem assistiu aos vídeos irão se lembrar dos termos que eu usei. Imaginemos a seguinte situação hipotética, um caminhão cheio de gente e aí você vai jogando pessoas pela estrada. No final do trajeto, se restarão pouquíssimas pessoas. Essa é a estratégia do INSS, no caso, revisão da vida toda. Não quero pagar, não quero revisar, mas se eu tiver que revisar lá no final, será para pouquíssimas pessoas. O INSS está conseguindo. O INSS está se saindo, juntamente com o governo, vitorioso, mesmo tendo sido condenado na última instância do Poder Judiciário brasileiro. Nós já tivemos o mérito julgado. Esse caso já foi julgado o mérito em 1º de dezembro de 2022. Mas o governo, juntamente com o INSS, representado pela sua Procuradoria de Justiça, tem protelado, opondo recursos meramente protelatórios, que não têm o condão de desfazer a coisa julgada, só para adiar a revisão e, com isso, deixar o maior número de pessoas possíveis sem os seus direitos. Some-se a tudo isso meios de comunicação nacional, de alcance nacional, que ainda divulgam informações sem nenhuma fundamentação ou comprovação. Assim como faz o governo, sem nenhuma comprovação técnico-científica, divulga informações com números astronômicos. O meu querido amigo João Badari, que tem uma serenidade, eu não consigo ser tão sereno e inteligente como ele. O Murilo, então, o Murilo Ait, lá da ABL Advogados, os caras têm uma serenidade absurda. Eu sou seguidor de vários especialistas na área do direito previdenciário. Primeiro, porque eu sou especialista na área e depois é a minha paixão. Então eu sigo vários. Mas esses caras, além de ter uma inteligência absurda, conseguem falar manso, conseguem transmitir todo o seu conhecimento de forma mais contida. Eu já não consigo isso por conta da minha origem nordestina. Eu tenho esse jeito meio explosivo. Mas vou tentar aqui reproduzir a matéria. Peço a licença de vocês para ler na íntegra, a fim de ser fiel ao que foi escrito. A revisão da vida toda tem sido alvo de intensos debates e controvérsias, especialmente no que diz respeito aos números divulgados pelo governo e a postura de alguns veículos de comunicação. Este artigo argumenta que o Supremo Tribunal Federal, STF, deve tomar medidas para combater a disseminação de informações falsas, que distorcem a realidade e prejudicam a compreensão pública do assunto. O governo tem propagado números inflados e inverídicos sobre os custos da revisão da vida toda, alegando um impacto financeiro exorbitante de, pasme vocês,
480 bilhões de reais. Esse é o número que o governo divulga sem nenhuma comprovação, veja, sem apresentar qualquer embasamento técnico ou estudo confiável que respalde essas alegações. Essa estratégia, além de ser irresponsável, busca criar um clima de temor e confusão na sociedade, até mesmo entre os ministros do STF. E mais, estes números, em momento algum, foram juntados no processo que corre na mais alta Corte Nacional, onde, em 2 plenários, o direito de revisar os benefícios foi garantido. Lá na mais alta Corte de Justiça, em 2 importantes julgamentos, em 2 plenários, o direito de o aposentado ou pensionista revisar os seus benefícios, por restar comprovado esse direito, foi garantido lá na mais alta Corte de Justiça do país, mas ainda assim o INSS e o governo tenta a toda sorte protelar essa revisão, que é direito dos aposentados e pensionistas. Contrariamente às afirmações do governo, o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, apresentou dados que desmistificam os números inflados, demonstrando que o impacto financeiro da revisão da vida toda é significativamente, ou caso prefiram, absurdamente menor. De acordo com as suas análises, o custo real da medida não ultrapassa 3 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Veja, 3 bilhões para 480 bilhões é uma diferença gritante, mas o governo quer fazer crer que o valor é bem maior. Essa discrepância entre os dados reais e os divulgados pelo governo ressalta a importância de se combater a disseminação de informações falsas e a manipulação da opinião pública. Além da responsabilidade do governo em divulgar informações precisas e embasadas, é fundamental destacar a postura dos jornalistas e veículos de comunicação na disseminação desses números inflados. A publicação de informações não verificadas contribui para o pânico e a desinformação, minando a confiança na instituição jornalística e dificultando o processo de análise e debate público sobre questões previdenciárias complexas. Pulando algumas partes, diz a publicação na sequência: diante do cenário de desinformação e manipulação, cabe ao STF assumir um papel de liderança na defesa da verdade e da transparência. É imperativo que a Suprema Corte atue de forma proativa na promoção do debate público, baseado em dados precisos e na desmistificação de informações falsas. Além disso, o tribunal deve adotar medidas para responsabilizar aqueles que deliberadamente propagam fake news e distorcem a realidade em questões de interesse público. Em resumo, já para terminar, a revisão da vida toda e a disseminação de números inflados pelo governo destacam a necessidade urgente de combater fake news e a desinformação, especialmente em questões que afetam diretamente a vida e o bem-estar dos cidadãos. O STF, como guardião da Constituição e defensor dos direitos fundamentais, tem a responsabilidade de liderar esse combate e garantir que o debate público seja pautado pela verdade e pela integridade das informações. Assina o artigo João Badari, que é advogado especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Ait, Badari e Luquim Advogados. O Supremo Tribunal Federal, além de ter que combater essas informações, tem que dar mais celeridade nesse tipo de julgamento. O julgamento do mérito já aconteceu.
Esse recurso do INSS é meramente protelatório. O INSS quer a todo custo se livrar de cumprir essa obrigação que foi imposta por uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão. E nós temos sim que repercutir esse tipo de informação a fim de contribuirmos para que os ministros do Supremo Tribunal Federal e o governo saibam que nós, enquanto sociedade, e esse é o papel deste canal, estamos atentos a esse tipo de informação e, sobretudo, atento à verdade dos fatos. Não será fácil nos enganar. Repercuta nos comentários o seu entendimento sobre esse tema e aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.